wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the... Bom dia, pessoal. Meu nome é Guilherme Campos, mas todo mundo na Ford me chama de G5. É uma história longa, que tinha 2 Guilherme Campos aqui, e um dia o Rafael Mazza estava aqui, marcou uma reunião só para definir como ia chamar os dois, e acabou virando os e-mails da Ford nossos apelidos, então virou gcampos4@ford.com.g4. Eu vim 2 meses depois, como estagiário na Ford, e virei o G5, tá? Antes de eu começar aqui, eu queria que vocês fizessem algumas perguntas, né? Quem de vocês aqui já teve alguma relação com dinheiro? Levante a mão. Já pagou alguma conta? Já pegou em cédulas? Quem aqui já teve experiências de vender, de fazer transação ou receber dinheiro? Alguém aqui já meio que já tem um pouco esse mundo das vendas aí no empreendimento, empreendedorismo, né? Legal, bom saber. Eu soube que tem várias empreendedoras no grupo aqui. Meu nome é Guilherme, eu sou de Salvador, sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia, e eu vim de uma família onde dinheiro não era abundante e era sempre um problema, né? Eu cresci vendo cheques de meu pai voltando, nenhuma organização financeira na minha família, e as minhas referências de dinheiro não eram as melhores, né? Porém, eu tive pais que se esforçaram, se sacrificaram e me deram uma boa educação, então eu tive um dos privilégios foi estudar em escola privada, com muito sacrifício, com muita dívida, muita confusão, mas a gente conseguiu. Eu estudei até para a 8ª série, que agora é o 9º ano, em escola privada. Depois eu fui para a escola pública, que é o IFBA, lá no Barbalho, então eu fiz o meu ensino médio lá. Depois eu fui para a Universidade Federal da Bahia na engenharia mecânica, né? E aí, como eu queria fazer engenharia, e vocês aqui estão todas, talvez, trilhando esse caminho do STEM, da ciência, tecnologia, engenharia, eu sabia que o inglês era muito importante. Então, eu cheguei para meu pai e minha mãe e falei, eu quero fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E eles não tinham dinheiro para pagar, né? Mas a gente tinha ousadia e coragem, né? Então, meus pais, esse é outro privilégio que eu tive. Eu tive pais que me incentivaram, me apoiaram nas coisas que eles nunca tinham feito na vida deles. Meus pais nunca tinham saído do Brasil, nunca tinham tido passaporte, e tiveram a coragem de me bancar, de correr risco comigo, e eu acabei achando um programa de intercâmbio. Meu pai deu 25 cheques, que ele não sabia ideia como ele ia pagar esses cheques, acabou que eu paguei esses cheques, porque eu fui no programa de intercâmbio de trabalho, então eu fui para ganhar em dólar. E aí, no dia 4 de dezembro de 2004, eu saí de Salvador, no meu primeiro voo internacional da minha vida, sozinho não, tinha um grupo de intercâmbio de Salvador que foi junto para esse programa. A gente fez uma conexão em Nova York, passou um dia lá de integração do programa, e depois eu peguei um avião e fui sozinho para Orlando, onde eu fui morar e trabalhar no hotel. Esse aí sou eu trabalhando de madrugada no hotel lá em Orlando. Eu dirigi esse carrinho de golfe e eu recebia ligações no rádio, hóspede tal, quer mais toalha, quer mais sabonete, eu ia lá, pegava e entregava para esse hóspede. E isso eu já tinha que ter um nível de inglês bom para entender os americanos falando num rádio, que foi um desafio no começo, mas depois eu consegui desenrolar, né? Esse programa, ele ele recomendava que a gente saísse de Salvador pelo menos com $500 no bolso para chegar lá nos Estados Unidos e sobreviver até receber o primeiro salário, que eu ia trabalhar. Então, até eu receber o primeiro salário, 2, 3 semanas, eu tinha que sobreviver com esses $500, né? E aí eu fui com os $500 contados. Outras pessoas foram com $1.000, $2.000 e tinham condições muito melhores que a minha. E eu fui com meus $500 contados. Quando eu cheguei em Orlando, no primeiro dia, e aí naquela época eu não tinha internet, não tinha esse acesso, não tinha smartphone, eu peguei o primeiro van que ia para o hotel mais próximo de onde eu estaria. Não tinha reserva no hotel, então foi meio loucura, mas na época era o que dava para fazer. E quando eu cheguei no hotel, eu falei, tem reserva não? Quanto é a diária? $100. Eu falei, os meus $500 não vai dar até eu receber o primeiro salário, vai ser problema, né? E aí, no segundo dia, chegou outra pessoa de Salvador e dividiu a diária comigo, mas em 2 dias sumiu $150, já tinha gastado alguma coisa em Nova York no primeiro dia. Moral da história, depois a gente foi para um hotel mais barato, que diminuiu essa diária, mas a moral da história é que antes de eu receber meu primeiro salário, os $500 evaporaram da minha mão. E aí eu tinha algumas opções. Ligava para meu pai e pedia, e a resposta ia ser não tem. Outra, eu pegava o avião e voltava para o Brasil e cancelava todo o projeto no intercâmbio.
E a terceira era pedir dinheiro emprestado a essa pessoa que estava dividindo o quarto comigo, que mal me conhecia, mas ela levou mais de $2.000 e podia me emprestar. E foi o que aconteceu, né? A pessoa me emprestou, mas receosa, não mal me conhecia, né? E eu tive que pegar esse dinheiro emprestado e foi um constrangimento muito grande, porque eu podia ter passado fome. Eu podia ter sido preso nos Estados Unidos. Ou eu podia ter voltado para o Brasil e encerrado ali aquela história logo no começo, né? Então, mas o que gerou o maior impacto positivo para mim nisso tudo foi que eu tentei contabilizar onde eu gastei os $500. Aí eu peguei um pedaço de papel e comecei a anotar. Diária era hotel 100, outra diária 150. Aí comecei a fazer as contas e, para minha revolta, eu não consegui contabilizar onde eu gastei os $500. E aquilo ali foi uma situação de tanta pressão, tanto constrangimento, tanta dificuldade, que eu tomei uma decisão que mudou minha vida. Que nenhum centavo ia entrar ou sair da minha mão sem estar registrado. E nesse dia nasceu a minha planilha de controle financeiro que eu tenho até hoje, e nenhuma IA conseguiu me arrancar do Excel ainda, mas até hoje eu tenho uma planilha de controle financeiro onde eu controlo os centavos. Ela nasceu no papel e eu comecei a anotar quantas horas eu trabalhava, quanto que seria meu salário, tudo que eu gastava, uma bala, não importa, eu tinha registrado e eu criei esse hábito e até hoje eu tenho tudo nos centavos. Se vocês quiserem me perguntar para a minha planilha aqui, eu falo quanto eu gastei em tal item durante o ano, porque eu tenho um nível de disciplina financeira que surgiu de um trauma, de uma situação muito constrangedora. Aí, voltei para o Brasil, comecei a estagiar na Ford. 2 meses que eu voltei para o Brasil, voltei para a universidade, eu tinha trancado a UFBA, aí reabri, voltei para a universidade, comecei 2 meses a estagiar aqui na Ford. O Paulo Oliveira, que é diretor aqui hoje, me chamou para estagiar, eu vim estagiar na Ford. E eu sempre comentava, né, com muito orgulho com esses colegas de trabalho que eu tinha uma planilha Excel, que eu tinha um controle financeiro fantástico. Eu sempre tive muito orgulho desse meu controle financeiro, porque ele me traz muita tranquilidade, me traz planejamento e me traz, sabe, assim, uma liberdade e uma relação muito positiva com o dinheiro, né? E aí nessa planilha, aí um dia eu trouxe numa reunião do grupo de staff do time, né, para mostrar, o pessoal falou, traz a sua planilha no staff aí, se o pessoal falar muito bem e tal. Aí eu caí não devia dizer que é besteira, né, mas levei lá na maior inocência minha planilha para as pessoas, disfarcei os valores para o pessoal não ver quanto eu ganho, é uma questão privada, e tinha uma parte da planilha que mostrava mais ou menos para onde é que o dinheiro ia. E aí era esse gráfico de pizza que vocês estão vendo aí. E aí tinha 2 fatias muito grandes ali. Aí um colega fez a pergunta assim, vem cá, você está dizendo que você guarda mais de 60% do que você ganha? Isso foi em 2013, então eu entrei na Ford em 2005, então eu já tinha 8 anos na empresa. Eu falei, sim. Aí o povo começou a me julgar, começou a falar que era mão de vaca, sabe, que eu passava fome, começou a falar um monte de besteira, né, que são os rótulos que pessoas que têm controles financeiros acabam recebendo. E aí eu falei, não, eu não vou deixar esse pessoal ficar jogando ovo, tomate em mim aqui não, ficar quieto, eu vou voltar aqui e explicar para eles por que eu junto tanto dinheiro quando eu sou maluco, tenho uma razão de ser por isso. E aí começou essa apresentação que eu estou fazendo isso. Eu tenho mais de 10 anos, 13 anos na verdade, que eu fiz essa primeira vez essa apresentação. E aqui ela começa explicando um padrão de vida dos sonhos da nossa sociedade no Brasil. Isso aqui é uma média, não é a regra, mas todo mundo quer se formar um dia. Vocês vão se formar no ensino médio, na universidade, doutorado, mestrado, enfim. Mas todo mundo precisa ter uma formação que te permita ter um emprego, ter um trabalho, empreender. E depois você acaba querendo ter carro, ter casa, casar, ter família, cachorro, enfim. E isso é um padrão de vida dos sonhos que todo mundo tem, com suas variações todas que pode existir hoje, né? Modelos de família, enfim. Mas todo mundo tem essa vida que você quer ter uma vida dos sonhos, quer construir uma vida. O grande ponto é que ao longo dessa vida existe uma coisa que vai subindo ao longo do tempo, que são suas despesas. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos, voltei, tem 3 anos que eu voltei para o Brasil. Quando eu saí daqui eu não tinha filhos, quando eu voltei com 2 filhos. E eu vi que minhas despesas cresceram exponencialmente, porque eu tenho 2 filhos. Na minha planilha de Excel, antes de ir para os Estados Unidos, eu não tinha filhos, era 1.200 linhas por ano de lançamentos financeiros que eu fazia. Hoje são 2.000, ou seja, com meus filhos eu gasto muito mais. Então, ao longo da vida, se você não tiver controle das suas despesas, dos seus gastos, a chance de você chegar no final da vida sem poder se aposentar é muito grande. Se você não educar bem seus filhos, para os que tiverem filhos, existem muitas pessoas que sustentam os netos.
Então, imagina, se sustentar uma família já gasta bastante, imagine sustentar a próxima geração da sua família. Então, primeiro ponto, ao longo da sua vida, controle o seu dinheiro. Não deixe as suas contas saírem do controle. Sabe quanto vocês gastam, sabe quanto vocês ganham, para onde está indo, porque isso faz muita diferença. O segundo ponto é, ao longo da sua vida, a sua receita, ela tende a crescer. Quando eu era estagiário da Ford, eu ganhava R$300 como estagiário. Eu fui contratado, fui efetivado ainda antes de me formar, passei a ganhar R$2.000. Quantas vezes na sua vida o seu salário vai se multiplicar por 6 ou 7 ou 10? Pouquíssimas vezes. É porque você está no começo, o crescimento é muito grande, mas em algum momento da sua vida, a sua receita vai estabilizar. A menos que você seja empreendedor e continue crescendo, ou vire o CEO, o presidente da empresa, existe uma tendência natural da sua receita estabilizar em algum patamar. Em algum momento você está cansado, não quer mais trabalhar, não tem mais saúde, enfim, alguma coisa, as coisas ao longo do tempo levam você a estabilizar o quanto você ganha. Então, ter esse controle do crescimento das suas receitas e as suas despesas ao longo da vida é fundamental. Porque se você se vê na situação de você gastar tudo que ganha ou gastar mais do que ganha, que é a regra básica do dinheiro, você não pode gastar mais do que você tem, senão você fica endividado, e isso tem outras consequências muito piores, a situação não é muito legal. E aí, a gente recebeu esses conselhos dos nossos pais, que vá para a escola, tire notas altas, procure um emprego e seja feliz para sempre. Não estou dizendo aqui que a gente não deve estudar, não deve ir para a escola, deve sim, deve buscar conhecimento, mas só isso, se você seguir o fluxo natural que as pessoas seguem hoje, que a nossa sociedade nos empurra nessa direção, esse fluxo faz com que você precise cada vez trabalhar mais horas, mais do seu tempo, e você acaba ganhando mais, por consequência, quanto mais trabalha, a tendência é que você ganhe mais, e porém a tendência é você continuar gastando mais, e isso vira um círculo vicioso onde você tem que trabalhar para ganhar mais, para gastar mais, e você passa o resto da vida tendo que trabalhar, e no dia do seu velório você vai sair direto do trabalho para o cemitério sem poder descansar, porque você não pode viver sem a renda do seu salário, sem a renda do seu trabalho. E isso é quem chama de corrida dos ratos. Então a maioria das pessoas no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, estão fadadas a trabalhar até morrer. Porém, aqui no Brasil, uma pessoa de 50 anos, eu estou chegando lá, eu estou com 42, já não consegue se posicionar no mercado de trabalho da mesma facilidade. Então, às vezes, mesmo que você queira, você não vai conseguir. Então, eu conheço pessoas na minha família que chegou nos 60, 70 anos com muitas dificuldades financeiras, porque não tiveram essa conversa que vocês, com menos de 20, alguém aqui tem mais de 20 das meninas e das garotas? Todas têm menos de 20, estão ouvindo hoje. Então, vocês estão ouvindo hoje uma coisa que me libertou há 20 anos atrás, lendo. E eu vou falar dos livros aqui no final. Então, a conversa hoje é como é que a gente sai da corrida dos ratos, como é que a gente sai dessa obrigação de ter que trabalhar até morrer, e por que não daqui a 15, 20 anos vocês trabalharem por esporte, trabalharem se quiserem, trabalharem por propósito, ou trabalharem naquilo que vocês realmente almejam e não porque precisam do dinheiro para pagar suas contas. Então, a conversa hoje é sobre isso. E isso é como sair da corrida dos ratos. E aí, a receita é muito simples, porém não é fácil de fazer. Se vocês estudarem na contabilidade, ativo é tudo aquilo que você transforma em dinheiro. Então, as roupas que você tem, você vende lá no LX, vira dinheiro, é ativo. A casa que você mora, se é sua, você vende ela, vira dinheiro, é ativo. O carro que você tem, uma moto que você tem, uma bicicleta que você tem, tudo que você pode vender é ativo. Porém, existem dois tipos de ativo: o que te gera despesa e o que te gera receita. Se você, ao comprar alguma coisa, precisa ter muito claro se esse ativo vai te gerar receita ou despesa. Por exemplo, se você compra uma bicicleta para você ir para o seu trabalho todo dia, essa bicicleta precisa de manutenção, ela está te gerando despesa. Se você compra uma moto e aluga para alguém rodar Uber, essa moto está te gerando receita. Então, tudo que a gente precisa fazer, e é muito simples, é comprar ativos ao longo da vida que te gerem receita, sem que você precise trabalhar, seja um imóvel, seja um carro, seja ações de empresa, mercado financeiro. Existem várias formas aqui, a gente não vai discutir as formas hoje, mas
que te gere receita que cubram as suas despesas. O tamanho das suas despesas, o tamanho do seu estilo de vida, se é muito sofisticado ou se é muito simples, é muito pessoal de cada um. Não existe não existe tem que morar aqui. Eu conheço pessoas super simples, humildes, que já fizeram serviço para mim, pedreiros, que entenderam isso daqui, construíram 10 casas na comunidade deles e vivem do aluguel dessas casas e trabalha se quiser. O único trabalho dele é lá da manutenção nas casas quando o inquilino reclama. Então, não tem que. Então, se o seu padrão é muito simples, sua aspiração é simples, vai ser mais rápido e mais fácil. Se você quer viajar o mundo o ano inteiro, todo ano, se você quer ter mansão, se você quer ter carrão, você precisa trabalhar mais, talvez demore um pouco mais, mas o tamanho do seu sonho é seu. As aspirações suas é pessoal, não tem nada certo, nada errado. Aqui na Ford, o povo me esculhambava uns anos atrás, que a Apple, eu tenho um iPhone que na época era o 3GS, e o iPhone já estava lançando o 6, o 7, e eu continuava com o meu iPhone 3GS, e o povo falava, G5, eu troco de celular, não sei quem, enchia meu saco. Eu falei, gente, desculpa, o meu celular entra na internet, entra na minha conta bancária, faz ligação, na época eu não tinha WhatsApp, faz tudo. Por que eu tenho que trocar só porque a Apple lançou outro novo? Então, sabe, isso, a tecnologia do última geração não é um valor meu. Agora, se tem uma coisa que é um valor meu, que é importante para mim, eu tenho que separar o dinheiro e gastar sem preocupação. Eu falo que eu sou torcedor do Bahia, o Tássio ali é Vitória, ele é doente, eu sou o Bahia saudável, ele é Vitória doente. Você quer ir pro Barradão todo o jogo do Vitória, é importante para você, te faz feliz? Guarde o dinheiro e vá, velho. Agora, não fique fazendo o que o oba-oba da sociedade fala que todo mundo tem e você tem que fazer. Não entre na onda da maioria, porque a maioria não está bem. Se você fizer o que todo mundo que a média faz, você pode olhar aí na média da população do Brasil, você vai ver o que vai acontecer com você. Então, não entre no oba-oba, sabe o que é importante para você. E aí, uma vez que você entendeu o que é um ativo, e passivo é tudo aquilo que te gera despesas, são dívidas, são coisas que você tem que pagar, mas o mais importante é você entender se você está comprando um ativo que te gera receita, que te gera dinheiro, ou um ativo que te gera despesas. E quanto mais caro os seus ativos que te gera despesa, quanto mais luxuoso é o bairro que você mora, quanto mais caro o carro que você tem, tudo vira mais caro. O condomínio é mais caro, o IPTU é mais caro, a padaria que você compra na esquina, tudo é mais caro. Então, assim, quanto mais caro os ativos que te geram despesa, mais caro vai ser para manter esse estilo. Então, toda compra sua tem que ser consciente. O segundo ponto é só você criar a coluna de ativos, como eu falei, que não é simples, mas leva tempo, mas em 15, 20 anos é possível. É isso que eu queria que você saia do começar. E com 15, 20 anos, se vocês ouvirem isso aqui hoje e levarem a sério, vocês podem parar de trabalhar ou trabalhar no que vocês quiserem ou ficar em casa dormindo o dia inteiro, tudo bem, está tudo certo, não tem nada errado, mas é possível. E, por fim, conceito de riqueza. A gente acha que rico é quem tem carrão, tem casona, viaja o tempo inteiro e fica ostentando nas redes sociais. A grande verdade é que muita gente que fica ostentando está endividada até a alma e não pode parar e trabalhar nunca e está todo ferrado. Então, assim, não caiam nessa onda de que rede social parece que todo mundo é feliz, é bacana, não tem problema, ninguém tem depressão, ninguém tem perrengue, todo mundo saiu dali, ninguém posta no dia difícil, só posta coisa legal. Então, a gente cresce com essa ilusão de que todo mundo consegue, menos eu. Mentira. Ninguém posta quando está triste. Então, existe um livro chamado O Milionário Mora ao Lado, que foram 2 cientistas, 2 doutores americanos que foram estudar pessoas que tinham um padrão de vida acima de 10 milhões de dólares. E a conclusão deles é que metade desses milionários de verdade, tinha mais de 10 milhões de dólares de patrimônio, eram pessoas super simples e que ninguém nem sabia que a pessoa era milionário e era, muitas vezes, o vizinho. Por isso, quando eu digo milionário mora ao lado, você pode ter um vizinho milionário que você não sabe que ele é milionário porque ele não ostenta, ele tem um padrão de vida simples, mas ele tem muita grana. Então, essa ideia de que rico é só quem ostenta e tem muita coisa e vive um padrão altíssimo é mentira. Existem pessoas que são ricas e são simples e estão passando por vocês no meio da rua, você nem sabe que é rico, porque a pessoa simplesmente não quer ostentar, ou não quer ter, ou está feliz com o padrão que ela tem, e isso é muito pessoal. Então, o conceito de riqueza que eu queria trazer para vocês é: quantos dias vocês conseguem manter o seu padrão de vida sem precisar trabalhar? Ou seja, se o seu padrão de vida custa R$1.000 por dia, você tem 100 mil, você tem 100 dias de riqueza. Você tem 100 dias que você pode manter esse padrão de R$1.000 por dia sem precisar trabalhar. Eu peguei esses números só para facilitar a conta, para eu não me enrolar aqui, tá? Mas, como que a gente transforma os 100 dias em infinitos dias? Esse é o objetivo, ou seja, o dinheiro vai sempre cair na sua conta todo mês.
os Pix vão chegar e você pode dormir o dia inteiro se você quiser, ou fazer outras coisas, trabalho voluntário. E o dinheiro, ele traz a liberdade. A liberdade de fazer o que você quer, a liberdade de ajudar as causas que você quer, sabe, ajudar a sua igreja, a sua comunidade, projetos sociais. Então, ter dinheiro é bom. E se algum dia alguém falou que não era bom, que era ruim, que era sujo, esquece isso. O que você faz com o dinheiro é escolha sua. Você pode fazer coisas ruins? Pode, mas pode fazer muita coisa boa. Olha esse projeto aqui. Tem dinheiro rolando para ter esse projeto. Sabe, imagina você ter de grana para bancar 100 projetos desses no Brasil, duplicar isso daqui. Então, o dinheiro ele é bom e deve ser usado para coisas boas. Então, esse é o conceito de riqueza, não é ostentar, é você conseguir realmente viver sem precisar de trabalhar ou trabalhar naquilo que você desejar. E aí, agora, eu vou falar da parte mais difícil desse assunto aqui, todos nós temos um modelo mental sobre dinheiro. Você cresceu ouvindo, eu ouvi da minha infância, você pegou dinheiro, lava a mão que o dinheiro é sujo. Sabe? Eu vi meu pai chegar em casa lá puto da vida porque o cheque dele voltava e ele uma desorganização financeira retada, e eu cresci com essas experiências que foram criando o meu modelo mental sobre dinheiro. Então, o que você ouviu na infância, quais exemplos você teve, e essas experiências formaram o seu modelo mental sobre dinheiro. E eu descobri, lendo um desses livros que eu vou falar aqui no final, que eu tinha muitas coisas no meu modelo mental de dinheiro que não eram boas e que eu não ia chegar a lugar nenhum com elas. Eu tive que fazer um trabalho absurdo mental para jogar essas coisas fora e realmente cultivar formas novas de pensar. E eu vou falar para vocês mais detalhes aqui. Então, essas experiências formaram o seu conceito. E aí, você pensa como rico ou como pobre. Não tem nada errado ser pobre. Nada errado. Você está feliz, você está bem, você está tranquilo aí, maravilha. Mas não tem nada errado em ser rico e ter dinheiro. Nada errado também. E dá para fazer isso sem fazer coisa errada, sem você ferir os seus valores. É totalmente possível. A questão é, se você pensa como pobre, você pode ter o dinheiro que for, você nunca vai ser rico. A grande prova disso é que a maioria que ganha na Mega Sena volta a viver a mesma vida que tinha antes, porque acha que o dinheiro é infinito, não sabe gerir, não sabe controlar, não sabe investir, e aí acaba se enrolando todo e fica pior do que estava antes, cheio de dívida, porque saiu comprando um monte de coisa e achando que o dinheiro não acabava, e o dinheiro acaba. Então, é muito importante saber gerir e é muito importante você criar uma condição mental onde você sabe lidar com qualquer valor, qualquer fortuna, e que isso faça com que você, sabe, tenha um futuro muito tranquilo. Então, pensar como pessoa rica para ter muito dinheiro é importante, senão você vai voltar, vai acontecer o que aconteceu, que todo mundo ganhou na Mega Sena e voltou a passar muita dificuldade. E aí agora eu vou trazer 17 comparações da forma de pensar entre pessoas ricas, bem-sucedidas e as pessoas que não são, tá? Então, eu quando li isso a primeira vez, eu falei, caramba, eu achava que eu estava bem, agora eu vendo esse monte de coisa, eu vi que na minha cabeça tem um monte de coisas que não são boas que eu preciso remover, e eu comecei a fazer um trabalho pesado sobre isso quando eu li esses dois livros. Então, o primeiro arquivo de riqueza aqui é: as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Eu digo para vocês com toda a certeza do mundo, vocês têm capacidade de construir a vida que vocês quiserem. É possível. A gente tem esse poder. Agora, se você não assumir esse poder, essa responsabilidade, ficar esperando que alguém faça por você, não vai acontecer. Então, acreditem, vocês têm a capacidade de construir, atingir os seus sonhos, os seus objetivos, e dá trabalho, tem que se empenhar, mas é totalmente possível. E as pessoas de sucesso, elas acreditam que elas criam a própria vida delas. Quanto que paga aqui para sonhar? Eu tenho que fazer um pix aqui para você sonhar, para você pensar alguma coisa, para você almejar? Não custa nada, é de graça. O que custa é o trabalho que você tem que fazer para conseguir. Mas se você não acreditar que você pode construir a sua vida, você não vai conseguir construir. Porque esse seu pensamento de que não é possível vai te boicotar, te sabotar o tempo inteiro. Então acreditem, vocês podem construir a sua vida da forma como você desejar. Segundo, as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. E time que entra para não perder, perde. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um investimento que tinha um risco de perder, meu Deus do céu, para eu clicar naquele mouse lá e dar o Enter, porque tinha um risco de perder. A grande evidência hoje é que no Brasil ainda existe uma quantidade muito grande da população
que investe em coisas para não perder. Investe na poupança, estou dizendo que está certo ou está errado, mas a poupança ela mal consegue manter a inflação. Quem está com dinheiro na poupança está perdendo o valor de compra. Então, quem ainda está no começo, tesouro direto. Existe uma coisa chamada tesouro direto, que é emprestar dinheiro para o governo, é aumentar a dívida pública e que paga muito mais do que a poupança e tem o mesmo risco. Porque se o governo quebrar, quebra o país inteiro. Então, essa é uma forma de você começar a entrar no jogo de dinheiro para ganhar. E à medida que você vai aprendendo, você pode ganhar muito mais que poupança, que tesouro direto, mas porque você estudou, você se preparou. Então, um dos caminhos é o conhecimento. Mas entre no jogo do dinheiro para ganhar. Pergunte, o que é que eu tenho que fazer para ganhar mais? O que é que eu tenho que fazer para ter mais retorno naquilo que eu estou investindo? Sabe, qual o caminho? E não pergunte o que é que eu faço para não perder. Tá? Foque sempre no ganhar mais. Terceiro, as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Quem gostaria vai passar o resto da vida só não gostaria. Eu gostaria. Assuma o compromisso. No livro, ele recomenda que você escreva no papel um plano. Aí eu vou contar um pouco da história. Quando eu casei, antes de eu casar, 4 meses antes de casar com minha esposa, a gente casou em 2010, eu fiz uma planilha de Excel dizendo quanto eu ia colocar de contribuição mensal nas nossas finanças para essa independência financeira, essa aposentadoria. Botei a minha coluna, a da minha esposa, quanto que isso ia render de juros por mês. Fui bem conservador, usei juros de poupança, que era o mais baixo que tem. E isso ao longo de 20, 30 anos, quanto que traria para a gente um dia não precisar trabalhar e viver dessa renda, né? E aí fiz, eu e minha esposa assinar que nós nos comprometemos a seguir esse plano aqui. Isso foi em 2010. Vários momentos, minha esposa, no meio do caminho, queria pegar esse dinheiro e fazer outras coisas. Aí eu falei, e ela lê os livros, né? Aí eu falei, você quer agora, tantos anos depois, pegar os ativos que a gente vem construindo e transformar em passivos? Falei, não. E aí a gente, mas por que a gente tinha se comprometido? Eu falei, você lembra aquele papel que você assinou lá, em 2010? Então a gente tem que manter aquele plano lá para a gente conseguir ter essa independência. Então, se comprometam com vocês mesmos. Se comprometa com o seu futuro. Se comprometa com as futuras gerações da família de vocês, porque esse compromisso vai fazer com que vocês levem a sério e superem todas as dificuldades que vem no caminho. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Se alguém te falar que ficar rico, juntar dinheiro e ficar milionário é fácil, é mentira. Leva anos de esforço, empenho, foco, mas é possível. Quarto, as pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. O que é mais legal você falar, caraca, vou ter uma vida bacana, vou ter uma família, vou viajar o mundo inteiro, vou ter uma casona, vou dizer o quê? Ou vou ter uma vidinha, sabe, que uma coisa pequena. Então, assim, as coisas grandes motivam mais. E o grande é cada um tem o seu tamanho na sua cabeça. Mas o sonho grandioso, ele te motiva e essa motivação faz com que você enfrente todas as dificuldades e você consiga chegar lá. Então, já que não paga para sonhar, sonha grande. Pensa o quanto que vocês podem transformar o mundo através do seu sucesso, através do seu dinheiro, através, sabe, da vida que você pode construir. Então, se é para pensar, eu acredito que o sonho grande ele tem muito mais chance de acontecer do que o sonho pequeno. Então, se é para sonhar, sonha grande. As pessoas que revolucionaram a história da humanidade, Henry Ford é um deles, o Steve Jobs da Apple, Elon Musk aí está vivo até hoje. O sonho deles não era pagar as contas deles. Eles não precisavam pagar as contas deles já há muito tempo, mas eles queriam mudar a mobilidade, eles queriam mudar a forma como a gente interage hoje. Olha o que o smartphone fez. Mudou o mundo. Então, assim, pensa em grande. O exemplo que o Rafa trouxe aqui da canetinha lá que lê as moléculas, pensa em grande, porque dinheiro não vai ser problema mais, porque você está pensando em algo muito mais à frente, em revolucionar e fazer a diferença. Então, se é para pensar, pense em grande. Quinto, as pessoas ricas focalizam as oportunidades, pessoas de mentalidade pobre focalizam os obstáculos. Todo mundo tem problema. Rico, pobre, preto, branco, quem está no Brasil, quem está... Todo mundo tem problema. Agora, depois que você resolve um problema, você sai mais forte, você sai mais autoconfiante. Quando você era criança e não sabia andar, andar era um problema. Hoje aqui todo mundo anda, graças a Deus, e nem pensa mais na dificuldade que era andar quando você era criança. Então, os problemas e resolvê-los faz com que a gente saia mais forte. Então, diante de uma situação difícil, pense, o que é que eu tenho que aprender?
Como eu vou sair mais forte depois que enfrentar essa situação? E enfrenta, resolve e vai para o próximo, até o ponto que os problemas não vão te assustar mais. Tem duas coisas na vida que não tem jeito: a morte do corpo físico, que aí não tem dinheiro que recupere e traga a vida de uma pessoa que morreu, e às vezes situações de saúde, mas na maioria das coisas, dinheiro e tempo resolve muito problema. Então, acreditem, foquem nas oportunidades que os problemas trazem, e as pessoas que nasceram em famílias menos favorecidas, elas têm muito mais oportunidades. As pessoas que vêm de uma família rica, e nascem em uma família rica, eu fico pensando, que não foi o meu caso, qual motivação dessa pessoa tem para acordar de manhã e fazer as coisas? Se ela não for muito bem educada, a chance de ela ser estragada é muito grande. Então, as pessoas que não nasceram em família rica, acreditem, vocês têm muito mais motivações para conseguir crescer e ter uma vida muito melhor. Então, use essa motivação a seu favor. Sexto, as pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam o ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Da noite para o dia, seu vizinho lá tinha um fusquinha humilde e o cara aparece com a BMW na vizinhança. O que é que a galera fala? Que é roubado. Entrou para o tráfico. Por que ninguém pensa que o cara está lá há 20 anos com o fusquinha dele, juntando as horas do dinheiro dele, e foi lá e comprou a BMW dele com esforço, que era o sonho dele? A gente sempre tende a achar que alguém fez uma coisa errada. E você sabe por que a gente pensa isso? Porque a televisão todo dia mostra a gente fazendo coisa errada, enriquecendo. Eles não mostram as pessoas que enriqueceram fazendo a coisa certa. Eles só dá ibope mostrar tragédia. Então, a gente inconscientemente cresce com a ideia de que só pode ficar rico e crescer fazendo coisa errada. Isso é mentira. Tem um monte de gente que no final vou apresentar alguns para vocês aqui, que ficaram ricos, começaram do zero, sem fazer nada errado, pagando suas contas, pagando seus impostos, trabalhando duro, se esforçando, mas busquem a companhia dessas pessoas e não entrem nessa armadilha de achar que se alguém conseguiu, ele fez coisa errada, porque tem muita gente fazendo coisa errada, com fé em Deus vai todo mundo preso um dia, ou vai pagar por isso de alguma forma, mas tem muita gente fazendo coisa certa, fazendo a coisa legal, e hoje em dia com as redes sociais, essas pessoas compartilham o conhecimento, e esse conhecimento hoje é de graça, está para todo mundo aí. Então, cuidado, busque o hábito de admirar. Conhece alguém que é bem-sucedido? Chega no cara lá, amigão, como é que você comprou essa BMW? Você fez como? Juntou dinheiro, aplicou, fez como? Me diga, qual é o pulo do gato? Em vez de questionar e duvidar e achar que a pessoa fez uma coisa errada. Sétimo, as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. A pior coisa que você pode ter é pessoas ao redor que te coloquem para baixo. Garotas 4.0, você fazer engenharia, tecnologia, tá louca? Fica longe dessa galera. Procura gente que vai te apoiar, que vai te incentivar, que vai te mostrar que é possível, sabe? Gente positiva. Só conta seus planos para quem vai te dar o caminho das pedras, para quem vai te falar, caramba, que legal que você está pensando nisso. Não conta seus planos para o povo que fica só reclamando da vida. A chance de, às vezes, esse povo ficar só reclamando da vida está na nossa família. Esse é o mais difícil. Então, às vezes, para crescer, você vai ter que fazer umas coisas assim, meio que sem falar com algumas pessoas próximas, porque essas pessoas próximas vão te colocar para baixo. E pode, muitas vezes, ser seu pai e sua mãe. Então, eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que compraram as loucuras comigo, foram juntos e deu certo. Mas eles podiam ter falado, você quer ir para os Estados Unidos? Você está louco? Eu nunca fui lá, você quer ir? Você está maluco? Isso não é para você. E matado a minha ideia ali. Então, cuidado com quem vocês falam, os seus sonhos. Não saiam daqui hoje, o G5 falou que dá para ficar rico e saem falando para todo mundo, não façam isso. Guardem para vocês, estudem, se empenhem e cuidadosamente compartilhem com as pessoas que vão te apoiar, te incentivar e ajudar a chegar lá. Mas busquem a companhia de pessoas positivas e bem-sucedidas. As pessoas ricas gostam de se promover, as pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Quem que falou aqui que já trabalhou com vendas, que levantou a mão? Dá para vender sem falar o que você está vendendo no seu produto? Então, a gente cresceu com a ideia, eu tinha essa ideia, até fazer o curso de vendas, de que vender era ruim. E até hoje o trabalho de vendedor é um trabalho mal visto. O Flávio Augusto ele fala muito sobre isso, né? Até trabalho de vendedor tá bom, como se fosse um trabalho inferior. A verdade é que nenhuma empresa no mundo vive sem vender, sem se promover o seu produto, o seu serviço. As pessoas não têm como saber que você é boa se você não falar, se você não souber se comunicar e vender o seu peixe.
Então, vendas e autopromoção é importante. Ninguém tem como ler sua mente e saber suas habilidades se você não vender o que você acredita, o que você faz, suas habilidades, o seu produto, o seu serviço. Então, a Ford vende carro, a Apple vende iPhone, a Tesla, sabe, muita gente vende serviço hoje, mas saber se promover, falar bem de você é muito importante. Numa entrevista, num relacionamento, vender para os seus familiares, vender para minha esposa as minhas ideias, para meus filhos. Então, assim, a gente vende o tempo inteiro nossas ideias. A gente vende o tempo inteiro, sabe, as nossas aspirações, os nossos sonhos. Então, saber vender é fundamental. Agora, não pode você ser só esse povo que só tem garganta. Fala, fala, fala e não faz nada. Então, seja justo. Se você é bom naquilo, fala que você é bom naquilo. Se você não é bom naquilo, fala isso aqui eu não sou bom não, mas eu vou melhorar, eu vou aprender. Não tente colocar um preço muito maior do que você acredita que você tem, porque um dia essa distância vão perceber e vai dar problema. As pessoas ricas são maiores que seus problemas, as pessoas de mentalidade são menores que seus problemas. Depois de passar por tantos problemas na vida e resolvê-los, você começa a criar uma autoconfiança tão grande que você se sente meio que assim, não é que é inabalável, mas assim, é difícil surgir uma coisa que vai te preocupar. Vai surgir um monte de problemas e você fala, caramba, esse aí eu não sei como é que resolve. Mas a gente vai achar um jeito. Você não vai se desesperar. Porque você se tornou tão grande, tão forte, sua confiança é tão grande, que pode surgir o problema que for e você vai conseguir enfrentar ele. Então, cresça essa autoconfiança para que nenhum problema te abale e você se torne uma pessoa maior do que seus problemas. 10º, as pessoas ricas são excelentes recebedoras, as pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Chegou o aniversário seu, aquela sua amiga vai lá no shopping, compra um presente, pensa no que vai comprar para você, chega no seu aniversário, fala, fulaninha aqui, seu presente, comprei para você. A pessoa fala o quê? Não precisava. Fala, ano que vem, você acha que eu vou lá no shopping, gastar meu dinheiro, meu tempo, comprar presente para você, e você falar que não precisava? Como assim não precisava? Rapaz, tá doida? Então, assim, quando a pessoa te dá uma coisa, a expectativa dela é que você receba com gratidão, com alegria, que você dê pulo, dê salto. No ano que vem, essa pessoa vai te trazer de novo, assim é a vida. Então, quando alguém te elogiar, não fale são seus olhos. Está bonita hoje, está mais bonita hoje. Nunca fale são seus olhos. Fale obrigado. Me arrumei para isso. Acordei mais cedo para pentear meu cabelo e maquiar, para ficar bonita mesmo. Agradeça, crie o hábito da gratidão com elogio, com presente, e aí você vai estar aberto a receber tudo que a vida tem de bom para te dar. Então, não rejeite a prosperidade, porque por mais que ela exista e abundante ela venha, se você está com a cabeça fechada, você não vai receber. 11º, as pessoas ricas preferem ser remuneradas pelo seu resultado, as pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. A grande evidência disso é que a maioria dos bilionários no mundo são empresários. São pessoas que não recebem pelas horas trabalhadas, eles recebem pelo resultado que o seu empreendimento gera. Então, assim, eu sou CLT até hoje, mas eu tive que me tornar um empreendedor em paralelo, construindo minha coluna de ativos, e essa coluna de ativos sua pode ser várias formas, né? Comprando imóveis, botando para alugar, comprando moto e botando para alugar, carro botando para alugar, comprando sociedade em algum negócio, criando um negócio em paralelo. Hoje em dia tem o e-commerce, aí, o mundo digital de vendas. Enfim, você tem que achar o seu caminho para você construir a sua coluna de ativos. Mas esses resultados que vai fazer com que você não precise trabalhar, porque a sua quantidade de horas é 24 horas para cada um, 7 dias por semana, e um dia você não vai ter a mesma energia para trabalhar tanto. Então, comece a focar mais nos seus resultados. 12. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. Ou você é rico ou você é espiritualizado. Ou você é rico ou você é feliz. Tem rico triste, tem rico feliz. Por que eu só fico falando aqui? A pessoa tem rico, tem dinheiro, o pessoal fala, tem dinheiro, mas cheio de problema mental, de saúde, não sei o quê. Tá bom, tem gente que tem dinheiro e está saudável, bem, tranquilo. Não foca no negativo. Quando surgir esse questionamento de ou uma coisa ou outra, faça a seguinte pergunta: o que é que eu tenho que fazer para ter os dois? Eu quero ser uma pessoa honesta, eu quero estar com a minha família, eu quero ser feliz, eu quero ter dinheiro, eu quero tudo. O que é que eu preciso fazer para isso? Não entre nessa mentalidade excludente que ou uma coisa ou outra, porque isso não é verdade. Se você entra nessa daí, imediatamente você corta as possibilidades que existem e nem pensa em outras formas de você conseguir crescer.
13. As pessoas ricas focalizam seu patrimônio líquido, as pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. O que é seu patrimônio líquido? É o seu imóvel que vai estar lá alugado lá e todo mês alguém te paga aluguel. Enfim, é todo esse patrimônio que você vai construindo para que isso te gere uma renda que você não precise trabalhar nunca mais. Então, seu foco tem que ser... Vamos fazer as contas de padeiro agora aqui. Tá? No Brasil, se você tem R$1 milhão, a 1% que você consegue ganhar tranquilamente hoje no mercado financeiro, com a nossa taxa de juros alta no Brasil hoje, que não é bom, mas para quem está investindo é bom. Você, R$1 milhão dá R$10 mil na conta sem precisar trabalhar. 5 milhões, 50 mil. 100 milhões, 100 mil. Então, é esse patrimônio que vai fazer você um dia não trabalhar. Então, o foco tem que ser essa construção desses tijolinhos aí para que vocês consigam chegar lá. O seu rendimento mensal ele tem que todo mês separar uma partezinha para construir esses tijolos desse patrimônio líquido que vai te trazer uma independência e não precisar trabalhar até o final da sua vida. E trabalhar é bom, tá? Pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas vai ser uma escolha e não vai ser uma obrigação. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro, as pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. E aqui tem a história da minha planilha, né? Quando eu entrei na Ford como estagiário, eu entrei na área que a Thelma faz hoje, que é controle de orçamento. Tudo que eu aprendia que a Ford fazia, eu comecei a fazer na minha planilha, e minha planilha foi ganhando macro, foi crescendo, e eu descobri uma coisa legal. Na Ford, uma empresa que transaciona mais de 100 bilhões de dólares por ano, não entra e não sai nem um centavo sem estar registrado em 2, 3 sistemas, ter aprovação de várias pessoas, e é assim que uma empresa desse tamanho gere suas finanças. Por que comigo, como indivíduo, vai ser diferente? Se eu quero um dia ter bilhões como a Ford tem, eu preciso ter esses controles. Então, a gestão financeira é básica. Tem colegas que eu pergunto, quanto é que você recebe líquido de salário? Não sabe. O dinheiro entra e sai, bolo doido total. Quanto que custa seu padrão de vida? Se você juntar todas as suas contas aí, quanto que custa? Tem gente que não sabe. E gente que fez faculdade, e gente que trabalha aqui na Ford hoje, não sabe. Então, tem que saber quanto ganha, tem que saber quanto gasta e tem que fazer sobrar para conseguir construir esse patrimônio. Senão, você vai se ver na situação de faltar. Não precisa ser louco do Excel como eu, que controla tudo nos centavos. Você pode usar aplicativos, hoje em dia tem vários. Você pode não fazer as contas nos centavos, pode arredondar, tudo bem. Mas você precisa saber onde você está gastando. Você precisa ter uma sensação de estar sob controle, mas é necessário ter esse controle, porque senão você vai tomando decisões e gastando, quando você vê, passou 50 anos e você não juntou nada e ainda não consegue mais juntar ou não tem mais saúde e está numa situação muito difícil. Então, é melhor começar aos 17 anos, 18 anos, eu não tive essa chance, vocês têm, mas tudo bem começar aos 40, aos 50 também. A gente vai viver até 80, 90. E o ponto mais importante que eu esqueci de falar é o INSS, a aposentadoria pelo governo. Quando eu era mais criança, se aposentava com 50 anos. Aí vem uma reforma e joga para 55. Vem outra reforma e joga para 60. E vem outra reforma. Então, assim, quem disse que quando eu me aposentar com 60, 70, o dinheiro vai estar lá para eu viver dele? E quem disse que esse dinheiro vai ser suficiente para pagar minhas contas daqui até eu chegar lá? Então, não contem com esse dinheiro. Se ele vier, ótimo, é a mais. Mas não contem com ele porque ele pode não estar lá. Porque a previdência pública é um problema no mundo inteiro. 15. As pessoas ricas põem seu dinheiro para dar duro para elas, as pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Imagine que cada dinheiro que você guarda, investe, aplica e compra alguma coisa que vai te gerar receita, é um soldado trabalhando para você. É um IA ali, um agente de IA trabalhando para colocar dinheiro na sua conta. Então, você precisa só construir todos esses agentes, enxergar o dinheiro como alguém que vai te servir e você vai ter uma vida tranquila para sempre. Então, é simplesmente você fazer o dinheiro trabalhar para você. 16º, e estamos quase finalizando, as pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. O medo é bom. O medo protege a gente, não deixa a gente fazer loucura. O medo, sabe, é um mecanismo de defesa do ser humano. E ter medo é normal, é humano. Quem não tem medo tinha que se preocupar. Porém, você tem duas formas de lidar com o medo. Deixar ele te paralisar e não fazer nada, ou seguir em frente apesar de ter medo. E por último,
as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabe tudo. Estudem, estudem, estudem. Quando eu comecei não tinha YouTube, não tinha Spotify. Hoje em dia vocês podem estudar esses assuntos aí, ficar ouvindo esses podcasts o tempo inteiro. Uma das coisas que eu fiz, por ser engenheiro natural, é fazer pós-graduação em gestão de projetos. Eu fiz em finanças e mercado financeiros, porque eu queria aprender o mundo do dinheiro, o mundo das finanças, meus investimentos. E uma empresa como a Ford, esse tipo de conhecimento faz muita diferença, então eu fiz isso. Já li muitos livros. Eu li os 2 que eu vou falar agora aqui, e depois qualquer um que me recomendava livro de dinheiro, eu comprava e lia. Leiam, leiam. Audiolivro, na minha época não tinha audiolivro, vale, tudo está valendo. Mas busquem o conhecimento, porque esse conhecimento faz a diferença. Quando eu comecei não existia criptomoeda, não existia Bitcoin. Mundo totalmente novo, sabe? Então, assim, as coisas mudam, você nunca sabe tudo. Você sempre precisa aprender. E com a inteligência artificial hoje em dia, sabe, é só perguntar para os agentes aí e daqui uns dias eu acho que as pessoas vão ter um conhecimento financeiro através da IA que vai revolucionar o Brasil e o mundo e a gente pode ter dias muito melhores. Tudo que eu falei aqui são 2 livros que eu li nessa ordem que fizeram muita diferença para mim. O primeiro livro chama-se Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que ele fala da corrida dos ratos e da diferença entre ativos e passivos. E o segundo livro é Os Segredos da Mente Milionária. E a boa notícia hoje é que vocês vão ganhar esses 2 livros de presente e vão poder ler, tá? Então, uma novidade para vocês. E eu queria trazer outras recomendações também de pessoas que inspiram, né? Primeiro, a Nath Finanças, não conhecia ela, obrigado, Ju, por me recomendar. A Nath, ela fala sobre educação financeira, sobre gestão do dinheiro e assim, é uma pessoa super jovem, empreendedora. Então, assim, sigam ela. Natália Arcuri, mulher, tem o maior canal de finanças do mundo hoje, referência internacional em finanças. Cristina Junqueira, e eu coloquei as mulheres primeiro porque vocês são mulheres e estou mostrando mulheres super poderosas aqui que começaram do zero e chegaram lá para mostrar para vocês que é possível. Cristina Junqueira ela é cofundadora do Nubank. O Nubank hoje é o 2º maior banco do Brasil em quantidade de clientes. E a Cristina é uma das cofundadoras. Ela hoje está nos Estados Unidos para lançar o Nubank nos Estados Unidos. Olha que legal, um banco brasileiro que agora vai entrar nos Estados Unidos e a CEO desse banco dos Estados Unidos é uma brasileira, é uma mulher. E aqui embaixo, Gilvan Bueno. Gilvan esteve aqui na Ford. Gilvan é comentarista hoje da CNN Money. O Gilvan vendia picolé na adolescência dele, vendia água na rua. Entrou para o mercado financeiro, hoje é um cara aí super bem sucedido, está todo dia viajando aí e é uma grande referência também. Começou do zero e mostra que é possível. E o Flávio Augusto, o Flávio hoje ele foi o fundador da WhatsApp, o curso de inglês, andava de ônibus, ele conta que ele andava 5 horas de ônibus por dia como vendedor, 2h30 para ir, 2 para voltar. Depois ele abriu a escola de inglês e hoje já bilionário, mora nos Estados Unidos. Ele comprou o Orlando City, o time de futebol de Orlando, depois vendeu. E ele é um cara que sempre compartilhou conhecimento. O bom hoje em dia é que essas pessoas, elas falam a história delas. Elas contam como elas chegaram lá para a gente ver que é possível, que a gente consegue chegar lá. Eu não sou influencer, mas eu participei recentemente de um podcast com o Giovanni, ele esteve aqui, a gente gravou. Então, se quiserem também assistir aí, pode assistir, ver um pouco da minha história aí. E, por fim, eu queria falar do que é mais difícil nessa conversa aqui, ó. O dinheiro investido ele usa os juros compostos. E os juros compostos são uma curva exponencial. A curva exponencial é aquela curva que no começo ela não cresce. Ela fica ali ó, pertinho do eixo X ali do zero. Então, se aplica R$100 hoje, você vai receber R$1 no mês. R$1 não motiva ninguém. 5 anos depois, se você conseguir chegar a, sei lá, 50, 100 mil, cai R$1.000 na sua conta. Opa, R$1.000... sem fazer nada, já anima. E aí, quando você chega lá nesse cotovelo da curva aqui, ó, aí, meu amigo, é 10, 15 anos, mas aí você já passou a parte mais difícil. Por que é difícil? Pouco retorno, muito esforço, trabalho mental para acreditar que é possível e não perder a disciplina, mas se você consegue ficar 10, 15 anos mantendo a disciplina no seu plano, você vai conseguir. E aí, depois passou da curva ali, ela começa a crescer, os retornos começam a crescer, não tem mais como dar errado. Vai dar certo. Acreditem, eu queria ter ouvido isso aos 17 anos, mas eu li aos 23, 24, sei lá quando foi, acho que 25,
e deu certo também, funciona. Então acreditem, vocês podem. É isso aí. Obrigado. A mensagem era essa hoje.